Olá, bom dia ou boa noite ou boa tarde para você que está ouvindo, né? Não sei o horário que você vai estar ouvindo esse vídeo, esse áudio, né? O vídeo não precisa ver por enquanto, logo eu vou pôr umas imagens bonitas aí. Algumas vezes eu estou até tentando fazer, mas por enquanto não deu, né? Mas que seja tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Você não precisa ver, é só prestar atenção, né? Às vezes a gente quer ver a cara de quem está falando, né? É interessante você ver quem está falando. A gente gosta de ver o rosto da pessoa. Então nós vamos agora fazer mais um trecho da Palavra de Deus, com reflexão, com pensamento, com alegria, com esperança, porque o Rei está próximo de nós, né? Seja com mais 10 anos, seja com mais 60 anos para frente aí. E não é fim de mundo, mais uma vez eu falo, né? O pessoal às vezes fica com medo, apavorado, não. Vamos confiar no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o que ele falou quando ele começou a falar desses sinais para os apóstolos? Eles devem ter ficado com medo. Mas o que o Senhor Jesus falou? E Jesus, a última coisa que ele falou que eles ficaram com mais medo foi do tsunami, do mar, né? Que os homens andariam angustiados com o bramido das ondas do mar. E o Senhor Jesus falou assim, mas quando vocês verem acontecer essas coisas, alegrai-vos, pois a vossa redenção, quer dizer, a vossa redenção, o vosso resgate está próximo. O Senhor Jesus que falou isso. Tudo que ele falou se cumpriu até hoje e vem cumprindo. Aliás, desde lá do Antigo Testamento, né? Que ele vem falando, né? Falou com Isaías, Jeremias, Daniel, falou coisas sobre vários tempos do tempo dele, 700 anos, e falou do nosso tempo, Isaías, Daniel também, e para frente de nós também, o que vai acontecer com o mundo. Às vezes as pessoas ficam se perguntando, né? Quem somos, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. Isso aí está tudo na Bíblia ali. O Senhor Jesus respondeu tudo e muitas coisas que ele já falou já aconteceu. E agora nós estamos chegando aos finalmente, né? Estamos chegando aos minutos finais do campeonato humano na Terra. Dessa odisseia humana, né? Como fala a música, né? A odisseia humana na Terra. A odisseia humana, né? Terrestre, né? E depois nós vamos para a vida verdadeira nossa, que é a vida espiritual. Vamos fazer uma oração e aí depois vamos meditar no Evangelho de hoje, né? De hoje ou de ontem? É de hoje. Eu achei muito interessante porque aqui nele tem alguns segredos, né? Que hoje existem algumas divisões, algumas igrejas, algumas seitas, porque não ouviram essa mensagem que Jesus falou, não prestaram atenção, né? Nós temos que ler o Evangelho, as palavras de Jesus Cristo, e prestar atenção, que vai evitar de muito sofrimento, de muita bobagem, muito engano nosso, de muita manipulação que podemos sofrer por desconhecer, né? Aliás, em Oséias 4,6, Deus fala, o meu povo se perde por falta de conhecimento. E Oséias 6,6 fala, eu quero mais o amor que os sacrifícios, tá vendo como é forte? E mais o conhecimento de mim do que os holocaustos. Mais o conhecimento, Deus fala. Não fala de mim ali propriamente dito, mas eu já acrescento principalmente o conhecimento de Deus, porque conhecendo a Deus nós vamos conhecer todas as outras coisas com equilíbrio. E na luz da verdade, que é Deus, que é Jesus, né? Então vamos lá. Ó Senhor Jesus, te peço por essa pessoa que está me ouvindo, se houver mais alguém junto também, que seja abençoado. Que o teu fogo se derrame sobre essa casa, meu Deus, que seja repreendido todos os demônios, que seja desmascarado os laços hereditários, espíritos familiares, espíritos hereditários que passam para perturbar a família, para atrapalhar, para reter, para atrapalhar a vida financeira, para atrapalhar a vida, o crescimento espiritual, Senhor. Que esses demônios em teu nome, Jesus, sejam desmascarados, Senhor. Que essa pessoa venha até paz. Vai, Senhor, no poder dessa palavra que o Senhor me autorizou, que o Senhor me delegou para falar, Senhor Jesus. Envia o teu Espírito, o teu fogo santo, Jesus, repreendendo todo espírito maligno, demoníaco, se eles sejam desalojados, arrancados, desmascarados, em nome de Jesus. Sejam tirados dessas casas, Senhor, da vida dessas pessoas. Que elas venham ter paz, alegria, Senhor, que no lugar onde saíram os demônios, Senhor, coloca os teus anjos ao redor. E dentro, Senhor, onde saiu as trevas, Senhor Jesus, que entre a luz do teu Espírito Santo, e que a pessoa venha ter essa paz que excede todo entendimento, e que os demônios sejam proibidos de impedir a pessoa de ouvir a tua palavra, Senhor Jesus, de ouvir, de meditar e entrar no coração, porque a tua palavra cura, salva e liberta.
e a nossa defesa no nosso julgamento pessoal diante de Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Tu és nosso Senhor Salvador, nosso único e verdadeiro Deus. Tu mesmo disseste, Senhor Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que a gente possa tirar toda ilusão de fantasia, história de carochinha, de vários deuses, vários maitreias, vários avatar, que só um que leva para o reino verdadeiro. Leva para o Pai, para Deus Todo-Poderoso. E esse és tu, Senhor Jesus. Tu mesmo disseste, eu sou o caminho. Não existe vários caminhos. Desde já te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, te adoramos como nosso Deus. E peço que o Senhor sopre o teu Espírito sobre essas pessoas. Quando a tua palavra penetrar profundamente no teu coração, Senhor, que eles recebam o sopro do teu Espírito Santo. Que eles se rendam a ti, Senhor, se convertam de todo o coração, para que eles já comecem a ter o antigosto do céu aqui e depois aí eternamente no céu. No paraíso que o Senhor preparou, Senhor, para aquele que vos busca, para aquele que vos ama. Muito obrigado, Senhor Jesus. Te louvamos, te bendizemos. Sela essa pessoa com a tua paz. Se os demônios insistirem em ficar, meu Deus, que eles sejam amarrados e obrigados a ouvir a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Louvado sejas tu, Senhor. Amém. Quem acredita diz amém. Bom, o evangelho que vamos ver, gente, está lá em Marcos 2, do 18 em diante, do 18 ao 22. Então vamos ler, tem um segredinho aqui que eu vou dizer para vocês, para a gente não fragmentar a nossa fé. Às vezes você fala assim, eu tenho fé, mas as coisas não acontecem, é porque a tua fé está fragmentada, aí não vai funcionar mesmo. O apóstolo Tiago mesmo fala assim, não pense aquele que age como as ondas do mar e sem constância, vai conseguir de Deus, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Então, se você decidir, que seja só o caminho de Jesus, não vá buscar aqui e ali, e superstição e simpatia. Igual esses dias tem um colega meu aqui insistindo para mim fazer uma simpatia aqui. Eu falei, meu filho, é Jesus Cristo, não tem simpatia não. Até essas ervas, essas coisas da natureza até cura, eu sei que curam, né? Aí a gente pode usar, mas sem superstição, sem reza, sem mandinga, sem voodoo, que nem meu irmão uma vez foram oferecer. Não ia entrar nesse assunto, mas que o Espírito Santo nos inspire e a gente vai falar. Meu irmão estava bem doente, e aí fomos numa pessoa e tal, e ele estava com problema de urinar, essas coisas, por causa de remédio, problema no fígado, hepatite C no sangue, uma desgraceira só. Tem gente que não gosta que eu fale essa palavra. Mas o que eu falo? Que é uma felicidade só, uma doença? Então, e aí nós fomos... aí eu vi que pariparoba é um excelente vegetal diurético, e é verdade, é mesmo, ele tem a folhinha redonda aqui perto de nós, aqui no mato, na serra, nós temos bastante desse pariparoba. Ele é um excelente diurético, aí você faz o chazinho, toma 3 vezes ao dia, é um espetáculo, para limpar rim e tudo. Mas daí a pessoa que forneceu para ele essa informação, era uma pessoa que mexia com coisas ocultas, né? Não vou falar a religião deles, que eles podem achar que é discriminação. Eu não tenho nada com isso, eles têm a religião deles, fica para lá, mas nós não podemos misturar. Você que serve a Jesus Cristo não pode misturar religiões e conceitos, né? E doutrinas. E para você ter uma ideia, a gente não pode nem misturar, que eu vou falar aqui daqui a pouco, nem misturar nem o Novo com o Antigo Testamento, que os dois são de Deus, e que dirá misturar com outras doutrinas, né? O próprio Senhor Jesus fala aqui, nós já vamos ver. Então, ele foi lá e essa mulher falou, você pega o pariparoba e tal, faz o chazinho assim, e você vai tomar, né? Só que daí já veio com umas conversinhas fazendo um ritual. Você vê, esse negócio de ritual que não funciona. A ciência prova que o chá é bom. Você faz o chazinho lá, faz o vapor, agradece a Deus pelo chá e toma, né? Não tem que ficar fazendo ritual nenhum. Aí falou, você pega assim, aí você faz o seguinte, você faz o chá, vai lá e você entra no chuveiro, no banheiro, ele estava com problema interno de hepatite C no sangue e problema de urina. Falou, aí você pega e vai tomar banho, né? Põe esse chá numa bacia, toma banho com ele com caneca, e depois você vai tirar outra, toma com ele. Você faz como? 9 folhas, já começa aí a conversa fiada. Pega 9 folhas, depois você joga
9 canecadas na sua cabeça, ó, as conversas. Isso aí é um ritual para algum espírito, né? Que não é o Espírito de Jesus, que Jesus não vai mandar isso principalmente pela finalização. Depois naquela água suja ali que tá, aí sim ele ia tomar o copinho dele. Vê se tem cabimento um negócio desse. Tem cabimento, gente? É uma coisa nojenta, né? Sendo que era só ele fazer o chá. Eu falei, eu não vou participar disso não. Você quer tomar o chá, eu vou pegar o Pariparoba, que ele não tinha condições de pegar, né? Levei ele para Iquaraçu, uma estradinha muito gostosa ali nas beiradas, tudo cheio de mata, né? E aí peguei as folhas de Pariparoba para ele e falei, ó, eu não participo. Quase tudo eu fazia para ele, mas esse negócio de fazer chá para fazer ritual, eu acho que ele acabou não fazendo porque não ia conseguir, né? Falei, você tem que pedir só a Jesus para te curar. E eu tive a graça, né? Se Jesus não curar, eu falo, eu não aceito. De outro eu não aceito, não. Eu aceito, por exemplo, se vou tomar o chá Pariparoba, ótimo. Então vou lá, faço o chá de Pariparoba, agradeço ao Jesus, consagro as folhinhas a ele, né? Que é um vegetal que Deus fez para cura. E não vou fazer ritual. Aquilo ali eu estou vendo que é um ritual para um espírito, né? Para fazer domínio de cabeça. Isso aí não é, para quem é cristão, isso aí não serve. O Espírito até falou a folha certa, né? Que realmente cura. Mas é para enganar, né? Operação do engano, tá bom? Então vamos lá. É Marcos 1, do 18 ao 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Os discípulos de João, Antiga Aliança. João é o profeta da Antiga Aliança, que fechou, né? Selou a Antiga Aliança junto com a nova, que batizando Jesus. Fez a ponte. A arca da nova aliança é a Virgem Maria, que fez a ponte entre a antiga arca e a nova arca da aliança, que a nova aliança é em Jesus Cristo, né? Então vocês vejam isso, vai ligando as coisas aí, né? Então João e os fariseus também da antiga aliança jejuavam. Por isso foram perguntar, né? Foram perguntar para Jesus, né? Quem foi perguntar para Jesus? Os discípulos de João e os dos fariseus, né? Então foram perguntar para Jesus, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Perguntaram para Jesus. E o jejum é muito importante, inclusive oriento vocês a fazer. Se tem uma coisa aí que está muito difícil de resolver e tal, está muito complicado, você fala, mas eu estou rezando, eu rezo não adianta, quanto mais eu rezo, mais o diabo aparece. Então você começa a fazer jejum, você vai ver ele desaparecer. O Senhor Jesus falou assim, essa casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Então o jejum é muito importante para a nossa vida cristã. E o jejum não precisa ser só de comida, não. Tem um filme, um negócio que você gosta, aquele dia você renuncia. Você começa com pouco, faz um jejum de meio dia de alimento, tira o café, ou então se não pode ficar sem comer, que tem pessoas que não podem ficar sem comer por causa de diabetes ou glicose, ou sei lá, uma doença ou outra. Então tira uma coisa que você come gostosa e troca. Tira a mistura, faz como Daniel, fez 21 dias de jejum, mas sem como se nós hoje fizéssemos 21 dias sem tomar café com leite, sem comer pão e só fazer uma refeição no dia de feijão e arroz, sem mistura. Entendeu? Então o jejum tem várias maneiras de fazer. É lógico que sem alimentação também é muito bom fazer, que além de fazer bem para o espírito, para a alma e no combate espiritual, também agora descobrir o cientista que faz bem para o corpo. E depois de um certo horário de jejum, de tempo, as células, para sobreviver, o que elas fazem? Elas começam a comer e começam a detonar as que estão mal feitas, que estão com problema, inclusive, parece-me, estão estudos ainda, células cancerígenas também começam a ser comida pelas outras. Entendeu? Então vamos pensar direitinho nisso, né? Mas daí por quê? Então por que os servos de Jesus não faziam, os discípulos de Jesus não jejuavam? Aí Jesus explicou o porquê, que era temporário. Jesus respondeu, podem, porventura, jejuar os convidados das núpcias enquanto está com eles o esposo? Por exemplo, você vai num casamento, você vai fazer jejum? Não tem como. Você não tem como ir no casamento festejar com um amigo ou amiga e fazer jejum, né? Então é isso que Jesus está falando. Eles estão com Jesus ali, que é o Senhor, o Salvador, é o Rei, é Deus, é o noivo, é o esposo da igreja. Então ele fala, podem jejuar os convidados das núpcias enquanto está com eles o esposo, enquanto tem consigo o esposo, enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Mas aí Jesus fala, mas dias virão, porém, que o esposo lhes será tirado, né? Jesus ia morrer na cruz,
E aí ele fala, então jejuarão. Paulo explicou isso para eles. Aí Jesus já começa a dar uma dica aqui, questão de oração e de santidade e de vida. E também outra coisa, porque eles não jejuavam, porque os judeus, os saduceus e João e os outros no Antigo Testamento, eles tinham uma forma de jejuar, né? Um jeito, um ritual do Antigo Testamento. E agora, em Jesus, depois que ele morresse na cruz, ia iniciar um Novo Testamento. E aí o que ele fala aqui, ó. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Eu já fiz isso e realmente acontece o que Jesus falou assim. Do contrário, o remendo arranca um novo pedaço de veste usada e torna-se pior o rasgão. Quando eu era criança, a gente detonava muito roupa, então remendava muito com um remendo novo, a roupa velha. Né? E acontecia isso mesmo, rasgava. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se eu fizer, o vinho os arrebentará e se perderá juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Então o que Jesus está dizendo aqui? Uma nova mentalidade, uma nova estrutura, uma nova igreja. Você não vai pegar e ficar usando coisas da antiga aliança para pôr na nova, porque senão vai estourar as duas. Você vai fazer confusão, não vai valer nenhuma nem outra. É incompatível. O vinho se arrependerá e perderá juntamente com os outros. Então é uma estrutura nova, é um ritual novo. Jesus trouxe nova aliança. E tem gente às vezes que fica montando igreja querendo guardar o sábado, sendo que é o domingo que Jesus restou, é a nova aliança. A antiga aliança o povo não cumpria. Deus fez uma nova aliança, um novo dia para se honrar a Deus, que é o domingo, é o primeiro dia da semana. O próprio apóstolos e Jesus se reuniam no 8º dia, mesmo Jesus depois ressuscitado, né, começou a aparecer junto com eles no 8º dia, quando eles faziam a ceia. E aí esse pessoal quer ensinar Jesus, só falta de falar para Jesus, não, Jesus, você não pode, aí está errado, você tem que reunir no sábado. Ele mesmo fala assim, não misture os vinhos, não misture os vinhos, né? E esse é a principal ensinamento que Jesus deu aqui, para você não misturar os vinhos, não querer encaixar na nova aliança coisas da antiga aliança, principalmente as mais sérias, que selavam, né, a antiga aliança. O que selava a antiga aliança? Era o sábado, o Shabá, o 7º dia, que Deus tirou a criação e descansou. Mas o ser humano pecou e bagunçou, Deus fez uma nova aliança com o ser humano no sangue de Jesus. E essa aliança aí tem que ser um novo dia para selar essa nova aliança. E onde selou essa nova aliança? No domingo, no primeiro dia da semana. Essa é uma das coisas principais que fala. Ele fala, não misture os vinhos. O que também pode ser não misture os vinhos? Não misturar, assim não posso misturar com o Antigo Testamento, que era de Deus, os vinhos, que dirá misturar com outras doutrinas, de seitas ocultas, de simpatias, de nova era. Não misture a tua fé. Você vai enfraquecer a tua fé. Muita coisa você não recebe por causa de misturar com superstição a tua fé. Tá bom? Então purifique a tua fé. Comece a ler mais a palavra de Deus e obedecer o que está escrito ali. E cumprir o que está escrito ali. Aí você vai ver acontecer muita coisa boa na tua vida, a fé funcionar. Tá bom? Vamos seguir em frente, logo fazemos outro vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Outra coisa, gente, se inscreva no canal. Se você achar que está sendo instrutivo para você, passe para os parentes, para os vizinhos, para os conhecidos. O Senhor Jesus tem dito, não para mim diretamente, né? Mas ele tem dito, há tempo, ainda está tempo, avise sua família, avise seus parentes, seus vizinhos, que ainda há tempo, né, de evangelizar, de ter conversões, né, porque o tempo está se esgotando, o tempo da misericórdia, o reloginho está lá, tic-tac, 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 o ano da misericórdia está indo embora, vai começar o dia da justiça de Deus serão 7 anos, 3 anos e meio, aí o anticristo rompe, né, o pacto nesses 3 anos e meio, e nas profecias tudo fala sobre isso. E aí vai ser a desgraceira no mundo mesmo, o reino de Satanás na terra. Os cristãos que têm o Espírito Santo serão arrebatados, mas não para o céu. Também aí um dia nós podemos entrar nesse assunto. Eles vão ser separados em outra dimensão aqui que Jesus já preparou, que está escondido na terra. E muitos vão enfrentar a grande tribulação, muitos. Inclusive muitos pastores que falam, vou ser arrebatado, vou ser levado para os céus com Jesus nos ares, né? E vai nada, ele vai acabar ficando e vai ficar decepcionado. Mas por quê? Porque ele vai estar pregando prosperidade, dinheiro, em vez de pregar arrependimento, conversão, penitência. Os bens materiais vêm automaticamente se você cumprir as coisas de Deus. Não precisa ficar dando destaque para isso, não. Deus não quer ver os seus filhos passar fome. Tá? Então vamos pensar direitinho, meditar, refletir, né?
que o tempo está se esgotando. Então, mande, né, o vídeo. Faça a pergunta aqui também, se vocês quiserem um tema diferente, comente aí, faça um comentáriozinho. Você falar, não tem tempo, o áudio é muito grande, o vídeo, tempo é questão de escolha. O que você acha que é importante, você arruma tempo. Tá bom? Temos muitos assuntos interessantíssimos, alguns até sobrenaturais, que a gente vai passando aos poucos aqui. Então faça a pergunta, se inscreva no canal, acione o sininho, né? Para te avisar quando chegar o YouTube mandar a mensagem para você que tem mais vídeo. Se inscreva, comente, compartilhe. Fique com Deus. Deus nos abençoe. Tchau, gente. Até o próximo.